Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Se inscreva, participe e compartilhe. A reflexão de hoje nos traz um salmo, que de maneira simplificada poderíamos dizer, um pouco difícil de entender, principalmente dependendo sob que ótica se está olhando. O salmo de hoje nos conta sobre os juízes terrestres, ou a respeito daqueles que são chamados a fazer a justiça de maneira correta, para fazer cumprir as leis. Mas nem todos e nem sempre são capazes de fazê-lo. A questão com que esse salmo começa deveria alcançar e abalar as consciências de todos os poderosos do mundo, especialmente daqueles que arrogaram o direito de remover a vida dos homens. Encontramos os tons brilhantes de uma oração que implora a Deus para que destrua os ímpios antes que eles cometam o mal, para que se saibam que há alguém que realiza a justiça na terra. Sabemos que existem muitas leis injustas e que nada tem a ver com a verdadeira lei, que é a do amor e o respeito às outras pessoas. O mundo inteiro deve viver seguindo as leis de Deus, mas onde não há fé no Senhor Deus, não pode haver uma verdadeira lei e uma verdadeira justiça. Talvez essa não seja exatamente a expressão que esperamos ler em nosso texto sagrado, que nos convida ao amor incondicional e ao perdão das ofensas recebidas. Por mais difícil que seja, não devemos evitar este texto, porque ele, de certa forma, dá a impressão de que pode abalar os nossos conceitos de humanidade. Porém, por mais difícil que seja essa oração, é profundamente humana. Porque, se analisarmos no ponto de vista estritamente humano de uma pessoa justa, quem nunca experimentou uma raiva feroz diante da visão das injustiças cometidas pelos ímpios? Quem nunca ficou com raiva ao descobrir que o corrupto é uma pessoa em uma posição de destaque, ou um indivíduo que pode simplesmente tirar uma vantagem injusta de uma situação favorável, mas não tem misericórdia? Quem nunca ficou extremamente aborrecido por saber que leis injustas são aprovadas pelos humanos? Aqui, o salmista aborda o juiz dos juízes terrestres. É o título deste salmo, o juiz. Quem? Deus. Os juízes terrestres, quais? Os poderosos deste mundo. Então, Deus, o verdadeiro juiz que julga com justiça e de acordo com as obras dos homens, e que julga até aqueles que nesta vida são chamados a julgar os outros. Os juízes desta terra também serão julgados pelo verdadeiro juiz, que é muito alto. Aqueles que decidem sobre a vida de outros serão julgados pelo juiz correto, que é Deus. No mundo, vemos leis contra a vida, como as do aborto e eutanásia, e tantas outras leis que existem no mundo, como as que ferem o direito do ser humano. Aqueles que fazem essas leis são os juízes da iniquidade, a quem o salmista se dirige, porque as leis injustas causam danos ao ser humano. Este salmo nos obriga a não cair
em moralismos estéreis, no qual se considera que, basicamente, as pessoas não são tão ruins assim. Trivializar a experiência e o escândalo do mal, minimizar as falhas dos homens, não faz um bom serviço à verdade. O mal dói e machuca, não apenas a carne, mas também o espírito. Aqueles que sofrem injustamente podem se ver com seu coração amargurado, a tal ponto de ter um desejo vingativo. A experiência que esse salmo descreve é totalmente humana e, por esse motivo, está descrito na Bíblia. E não censura, e não tem a necessidade de amenizar o que está presente no coração do homem. Nas palavras incisivas do salmista, podemos verificar o forte desejo por justiça. Sabemos que o bem e o mal são diferentes, são opostos. O homem bom e o homem corrupto não são idênticos. O Salmo nos obriga a olhar em face do problema das falhas atrozes e nos mostra que o coração do homem pede justiça a Deus. E como Deus poderia estar absolutamente correto se não cumprisse a justiça? A fé seria uma hipocrisia se não existisse a justiça divina? Vejamos que o Senhor Deus não somente executa a justiça, mas como nosso Pai de amor se preocupa conosco. Então, aqui neste salmo, encontramos uma resposta. A suprema revelação de Deus, Jesus Cristo, que pagou um alto preço pela nossa redenção. Salmo 58. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. Que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui neste canal. Continue todos os dias participando conosco. Envie para quem você ama esta mensagem. Que o Senhor Deus te abençoe a cada dia. Que a paz de Jesus Cristo seja sobre a tua vida e o teu coração. Amém.